Olá pessoal, meu nome é Edgar e eu trabalho na Scalena. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver de uma forma bem rápida como que a gente consegue se inspirar em um projeto de bastante sucesso e bastante alcance no mundo, que é o Apache Fineract. Para quem não conhece o Apache Fineract, deixa eu aqui fazer buscar rapidamente aqui, fazer um Google aqui para que todo mundo consiga ver esse cara aqui. Então vamos lá, Apache Fineract. Então, esse projeto aqui, eu vou entrar aqui no site da Apache, que ele é bem interessante. Então, a grande sacada do Apache Fineract é ele ser muito utilizado e bastante difundido como uma base de Open Banking para vários é, países e instituições em todo o mundo. Tem um outro componente bem importante no ecossistema do Fineract é o MyFus. Então, eu vou entrar aqui no site da myfus.org, que é basicamente a interface gráfica que expõe toda a questão de APIs e back-end que é suportado e é criado e é exposto pelo Apache Fineract. Esse é um projeto bem interessante que aqui na Scalena a gente acompanha já tem um bom tempo. E o que é legal desse cara aqui? A gente usa ele como fundação, como infraestrutura, alicerce para que a gente crie nossas soluções basicamente inspiradas e orientadas de acordo com o que eles têm feito. Afinal de contas, os projetos open source eles têm isso, a contribuição de inúmeras empresas que fazem com que cada vez mais as soluções elas ganhem qualidade. Aqui a gente tem a interface gráfica do MyFus, né? Tem aqui, depois eu recomendo vocês darem uma olhada nesse projeto que é bem interessante. Essa aqui é a interface gráfica já em execução, então aqui tem várias operações, basicamente todas as operações de APIs que existem disponíveis no MyFus, elas são é, traduzidas como interface gráficas para você poder operar e assim por diante. Né? Então você tem aqui toda a questão de relatórios, tem toda a parte de empréstimos, toda a questão de geração de produtos e assim por diante. E o mais interessante do MyFus também é toda a questão de disponibilização das APIs. Então, atualmente no Brasil, a gente vive a questão do Open Bank. O Open Bank tem 4 fases, tem toda a questão imposta pelo órgão regulador do Open Bank, e a gente está vendo aí uma corrida para que as instituições e os participantes do ecossistema de finanças do Brasil consigam ter e cumprir a regulação e as 4 fases a tempo, né, que tem aí para todo mundo alcançar. Então, fica sempre aquela questão, puxa, de onde que eu parto, como que eu começo, como é que eu consigo fazer a minha iniciativa da forma mais assertiva possível. Então, o Fineract ele entrega isso aqui para a gente de uma forma bem interessante, porque ele já te traz vários recursos, vamos chamar isso aqui de operações, que tratam clientes, que tratam a questão de conta corrente, toda a questão de empréstimos, toda a questão de contábil, de fechamento de conta, abertura de conta, tem aqui toda a questão de, quando você cria um produto de empréstimo, toda a questão de juros, toda a questão de juros futuros, então realmente é uma plataforma super completa para que você consiga startar seu projeto de Open Bank. Bom, e aí quando a gente fala de API, é inevitável que a gente comece, e já que na Scalena a gente faz o máximo para a gente se posicionar como uma empresa que permite a criação de iniciativas de APIs com uma certa facilidade, então é muito importante que a gente trate a parte de API First. E quando a gente fala de API First, é inevitável que a gente comece sempre um projeto de API pela documentação, pelo Swagger, né? Então, para isso, a gente tem aqui no nosso GitHub da Scalena algumas versões do Swagger do Apache Fineract, ou seja, essa interface aqui que você está vendo é basicamente uma documentação que está rodando aqui num Tomcat embarcado, mas nada mais é do que a interface de uma operação, ou perdão, de um Swagger que está aqui exposta dentro de um documento superestruturado. Então, aqui no repositório GitHub Scalena, a gente tem aqui o Open Banking Brasil,
E aqui tem alguns materiais interessantes, a gente tem alguns outros contratos de alguns outros países e tudo mais, mas aqui como a gente está falando de Fineract, vamos focar no Fineract. A gente até recentemente fez a migração do contrato Swagger 2, que é a versão JSON, para a versão do OpenAPI Specification 3. Tem algumas motivações para isso, especialmente porque a gente consegue fazer alguns testes de segurança que são mais interessantes e se aplicam melhor à versão 3, mas aqui no nosso repositório tem os dois. Eu vou ensinar aqui um macetezinho bem interessante para que você consiga visualizar as suas APIs, porque afinal de contas, se a gente clicar aqui no documento do Swagger 2.0 do Fineract, ele é um documento considerável para a gente ler, vamos dizer assim, de forma humana. Então, o que eu recomendo é o seguinte, toda vez que você tiver um Swagger desse, você, puxa, o que tem aqui dentro desse Swagger, né? Você não vai, né, ficar lendo isso aqui tudo. Então, eu recomendo você ir aqui na opção de RAW, né, pegar aqui o arquivo bruto. Então, o GitHub ele me dá aqui o arquivo bruto agora, então eu vou copiar esse endereço, está aqui guardado, beleza? E aí eu vou aqui no nosso Swagger, vamos lá, Swagger UI. Essa interface aqui é uma interface super popular quando a gente fala de exposição de contratos de APIs. Então a gente tem aqui, vou aqui entrar aqui no Live Daemon e por padrão a demonstração do Swagger UI traz aqui o Pet Store. Mas Pet Store a gente não quer saber nada, a gente quer saber de Fineract. Então eu vou apagar aqui o endereço do Pet Store. Então eu copiei aqui desse arquivo bruto, raw file do GitHub, e vou colar esse endereço lá do GitHub aqui. Então vou lá em Explore e, magicamente, o Swagger UI ele me permite ler aqui o que eu tenho de operações e opções de recursos, mas vamos chamar recursos para ficar mais simples de entender, as operações que o Apache Fineract nos permite executar, ou seja, que o back-end está pronto para receber, né, para a gente. Então, a gente tem aqui realmente um conjunto bem considerável de operações que eu acredito que possam ser muito úteis para quando a gente está realmente iniciando um projeto que vai tratar toda a questão de modernização de um banco e assim por diante. Bom, então essa parte aqui a gente cumpriu. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui na nossa plataforma de APIs, que a gente tem aqui na Scalena. Então a gente tem aqui alguns componentes open source que a gente basicamente, alguns deles a gente fez rebrand, alguns a gente criou algumas implementações a mais. A gente adicionou alguns outros recursos que a gente acreditava que eram importantes, seja para performance ou segurança. Então vou aqui entrar na nossa plataforma que está na nossa nuvem. Vou entrar aqui no ambiente de desenvolvimento nesse momento que é para não atrapalhar nenhum cliente que estiver em produção. Momento. Ok. Então aqui eu estou entrando na minha interface de publicação, era a que eu queria mesmo. Então está lá autenticando. Então tá lá. Então nesse meu tenant, né, nesse meu ambiente aqui que chama obediopenbanking.com.br, eu tenho duas APIs. Então, uma aqui é de teste, que já vem por padrão, mas é que eu quero falar mesmo essa aqui, que é basicamente o nosso Apache Fineract. Então, essa minha API, ela tem um comportamento bem interessante. Deixa eu abrir aqui o que meus colegas brincam comigo, que é a minha luzinha mágica, mas é só para deixar bem claro aqui o que a gente está fazendo aqui. Esse momento aqui a gente tem um API Gateway que a gente está se utilizando. E a razão pela qual a gente está usando um API Gateway é a seguinte. Deixa aqui, carregar aqui o meu... Espera aqui que escreve, então eu vou aqui apagar esse cara. O que acontece é o seguinte. Nós temos nas organizações vários backends que já existem. Então tem backends já estão prontos, backends que a gente ainda vai construir, ou em geral. Esses caras aqui, eles podem ter mecanismos de autenticação diferentes,
eles podem ter formatos diferentes de como eles se apresentam e assim por diante. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, um aplicativo mobile, e eu não vou dizer para ele assim, olha, você vai ter aqui uma API e essa aqui, o formato dela é um XML, ou essa outra API aqui é um CSV, ou esse aqui é um formato, vamos viajar, sei lá, um formato B3, esse cara aqui é um formato JSON. Então, a gente tem que entregar uma interface única, né, para nossas APIs. Além disso, a gente também tem que ter um único mecanismo de autenticação. Então, esse cara aqui eu posso ter uma comunicação, vamos chamar assim de via certificado digital, esse cara aqui eu posso ter um HTTP Basic, então, ou seja, eu posso ter inúmeras formas de comunicação com esses meus backends. Então, a gente adiciona aqui uma camada de gateway para que a gente tenha, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes mais profundos disso aqui, mas a gente vai ter uma interface única de entrega de conteúdo, ou seja, o formato. Então, por padrão, a gente vai entregar sempre JSON, é uma premissa que os Open Banks, em geral, no mundo, eles atendem. E toda a parte de autenticação a gente vai também tratar via tokens OAuth, né? Então, a gente vai poder aqui introspectar esses tokens e aí a gente vai poder ter todo o poder de JWT para poder dar inteligência ou qualquer outra operação extra para nossas aplicações, certo? Então, o Fineract ele pode ser uma dessas APIs aqui que estão aqui nesse circuito. E o Fineract, por exemplo, ele tem alguns detalhes aqui que a gente tem que passar para ele quando a gente está expondo para os consumidores que vão estar aqui desse lado. Então a gente tem que pensar que esses caras aqui vão consumir o Fineract de uma forma única. E eles não têm que saber nenhuma complexidade do Apache Fineract. Então, na nossa camada de publicação do Apache Fineract, basicamente o que a gente tem a gente tem aqui todos os recursos, que é o que a gente viu anteriormente. É uma API aqui grande. Pronto, carregou aqui tudo. Então a gente tem aqui todos os nossos recursos, né? E aí a gente pode aqui poder entrar no detalhe de poder mudar toda a parte de documentação, toda a parte de especificação de segurança, o de escopo de cada um desses caras aqui. No caso, a gente não precisa porque a gente tem um Swagger muito bem definido no Fineract. A gente tem aqui, por exemplo, esse meu API Definition. Se eu quiser mudar alguma coisa nele, eu posso vir aqui no código dele. Então, eu posso vir aqui editar. E ele basicamente vai me trazer aqui o Swagger Editor, que é uma ferramenta super padrão de mercado, que já me permite editar esse cara, né, e os recursos que eu tenho aqui de forma bem tranquila. Mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, aqui na parte de Runtime Configurations, a gente está fazendo aqui algumas coisas interessantes. Antes, deixa eu mostrar aqui a parte de Endpoints, que acho que é mais legal nesse momento. Então, a gente tem aqui a chamada do nosso endpoint, onde a gente está chamando, certo? E aqui a gente já tem que, olha, toda a chamada que eu fizer para esse meu endpoint, eu quero que o gateway ele passe uma autenticação basic para ele. Então, ou seja, o gateway ele passa as autenticações para dentro do back-end que ele vai chamar, nesse caso, Fineract. Além disso, quando a gente vem aqui em Runtime Configurations, a gente tem um mecanismo bem legal aqui na nossa plataforma de gestão de APIs, que permite a gente ter uma espécie de eventos de quando a informação é processada. Então a gente tem 3 eventos. Quando a requisição chega, né, vamos chamar de payload, ou seja, o envelope, chega na camada de API Gateway, quando a gente responde e quando tem algum erro, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, então a gente criou aqui uma extensão para a gente poder, aqui você já está vendo aqui que tem o Fineract Header, porque o Fineract ele precisa de um header HTTP específico para informar qual que é o tenant, ou barra, traduzindo inquilino, que está acessando. Como a gente só tem um único tenant, então a gente colocou isso aqui por padrão, para quê? Para que a camada cliente, quem estiver acessando o Fineract não precise acessar isso aqui ou passar isso aqui de novo. Então, o gateway, como eu falei anteriormente lá no nosso desenho ali da luzinha mágica,
A gente abstrai toda a complexidade e deixa o mais simples possível para quem estiver acessando o canal de APIs. Bom, isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês. A plataforma esse aqui é o módulo de publicação das APIs, então onde você tem aqui todo o controle de versionamento, você tem toda a parte de ciclo de vida, você tem toda a questão de documentações. A parte de documentações é bem legal porque a gente consegue ter todo o suporte do Markdown, então, ou seja, você consegue, para quem está criando APIs num processo de pipeline, de repente, à medida que você está comitando o seu código, você pode colocar a documentação junto, isso já vai estar alimentando aqui o Developer Portal, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Então vamos lá? Então agora vamos passar para o Developer Portal. Então vamos se despedir aqui da camada de publicação e vamos para o Developer Portal. Ótimo, a gente já está aqui então no Developer Portal, então apresento a vocês aqui o Developer Portal. O Developer Portal é o pessoal que está assistindo. Então, esse cara aqui é ele que a gente vai entrar para a gente saber, pô, que APIs essa instituição bancária tem, ou esse provedor tem. Então, eu vou entrar aqui nessa primeira API aqui, OB de Open Banking, certo? Então, aqui a gente tem toda a parte aqui de recursos, do que a gente já mostrou para vocês, a parte aqui de SDK, se você quiser, de repente, fazer o download e testar para alguma linguagem específica, são, se eu não estou equivocado, 22 linguagens suportadas para geração de SDKs, toda a parte de engajamento social, de comentários, avaliação da sua API, documentos e assim por diante. Então isso aqui já vai pronto, você não tem que se preocupar. Então, assim, pô, além de criar minha API, eu ainda tenho que pensar em como eu vou expor. Não, a plataforma que a gente tem aqui já te entrega tudo isso aqui pronto. Então, e não só na parte de experiência de usuário, mas o que eu acho bem interessante é já entregar, por exemplo, toda a parte de autenticação. Então, lembra que a gente falou anteriormente, então, ou seja, o back-end do Fineract ele é protegido por HTTP Basic. Mas como que eu vou individualizar que o José acessou a API, né, de Open Banking e de repente o Pedro? Então, como é que eu sei que esses dois indivíduos são acessos diferentes? A resposta é simples, porque cada um deles vai ter um token. Então, cada um deles é um usuário. Então, eles não vão. O ideal é que eles não compartilhem suas senhas e assim por diante. Então, a gente começa a individualizar esses acessos. Então, aqui eu tenho meu usuário aqui, que é o admin. Eu vou aqui gerar um token de produção. Então, o gateway é inteligente suficientemente para poder saber que quando eu quero um token de produção, então ele chama o nosso back-end de produção. Se eu estiver chamando o meu back-end de sandbox, perdão, o meu token de sandbox, ele chama o back-end de sandbox. Então aqui nessa página foi carregada, então a gente, como eu já tinha feito aqui uma subscription antes, ou seja, já assinei essa API, então ele gera aqui um Customer Key, Customer Secret, e agora eu vou gerar meu Access Token. Então eu vou aqui Generate, e eu tenho aqui agora meu Access Token para poder agora usar a minha API como bem eu quiser. Então eu vou aqui no meu Tryout, e aqui eu tenho várias opções. Então todas aquelas opções que a gente viu no Swagger anteriormente, a gente viu lá no Swagger Y, a gente tem agora aqui o nosso Developer Portal. Só que agora está protegido e eu tenho aqui toda a parte de token, por exemplo, que não vai deixar eu acessar nenhuma operação se eu não tiver um token válido. Vou até testar isso aqui. Então eu vou aqui pegar aqui uma operação que é o Data Table. Data Table, então tá aqui. Então eu quero, por exemplo, todos os meus Data Tables. Então eu vou aqui Tryout, então eu vou executar. O Data Table é basicamente um componente genérico, é basicamente a possibilidade que o Fineract te dá de você criar novos objetos, ou seja, eu quero criar um produto, eu quero criar um objeto que de repente não faça parte do meu modelo de dados padrão, mas eu quero expor esse cara de alguma maneira. Então é como se eu pudesse modelar os meus dados de forma dinâmica, né, com toda a flexibilidade que eu tenho aqui da API do Fineract. Então, eu vou aqui executar
o data table, vou aqui pegar o get dele, e ele me deu aqui um erro que é o que se espera, que é o erro 401, que é você não tem autorização. Então, ou seja, o erro aqui então é o seguinte, ó, a gente não tem sua credencial, você não tem, você precisa passar um authorization, né, um beta token, ou um basic ou até um API key. No caso aqui, a gente tem um beta token, então vamos aqui adicionar o nosso beta token. Então eu vou adicionar nosso beta token e agora eu vou testar na nossa chamada de novo. Então, voltar lá, operação pra caramba, então quem utilizar esse cara aqui não vai se preocupar porque inspiração não vai faltar porque você tiver de desafio na sua organização. Então, meu token está lá, execute, então entrando lá e ele me trouxe agora todos os meus data tables, meus objetos. Então, tem aqui um cara que é o mClient, né? Então, esse mClient é um objeto a mais que tem, e aqui tem um tipo de dados. Então, ele tem o mClient, ele tem um client ID, que é um big int, ele tem ali um column name, que é o helmet given, tem ali column name, extra key given, e aí você tem aqui toda a definição dos seus objetos, como se fosse você poder criar o seu, vamos dizer assim, suas tabelas de forma super dinâmica. Então isso aqui é para você ter uma ideia do poder e de alcance que o Finenact tem. Bom, pessoal, para finalizar aqui, a gente vai mostrar alguns testes do Postman e uma outra dica que é bem interessante para, vamos pegar um cenário, puxa, de repente eu quero lançar um Developer Portal menor, ou quero uma iniciativa pontual. Tem um negócio bem interessante no Postman, que além dele dar a capacidade da gente testar as APIs, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um token, né? Então aqui, por exemplo, uma das coisas que eu consigo fazer é gerar meu próprio token, né? Então, seja aqui eu posso vir e, por exemplo, qual que é a minha informação aqui de consumer key, consumer secret, né? Então eu posso vir aqui, então eu preciso dessa informação aqui para eu poder gerar o meu token diretamente. Então, username, vou pegar aqui o meu consumer secret também, vou copiar esse cara, trazer ele para cá. Vou aqui para esse meu tenant aqui, eu vou colocar aqui minha senha. Eu acho que essa senha aqui que eu estou usando. Então eu vou aqui executar e está lá meu token funcional. Então posso copiar esse meu token aqui e, por exemplo, vir aqui na consulta de clientes e passar aqui para o meu authorization, em vez de eu herdar aqui do meu projeto, eu vou só adicionar aqui só para testar e executar. Esse aqui que não pode executar, por qual razão? Deixa eu adicionar aqui essa autorização então aqui no nível de projeto do meu Postman. Então, deixa eu vir aqui, digitar esse meu projeto, minha autorização, aqui, meu token novo, atualizei. Tem algum caractere errado aqui. Onde está isso? Ah, tá aqui. Então, tinha aqui na hora que eu fiz o copy e paste, ele pegou um dado a mais aqui. Imagino que, deixa eu pegar isso aqui, o token é grande. Deixa eu pegar aqui, vou apagar esse cara aqui, acho que é isso. Então aqui o send, e aqui a nossa API agora retornou sem problemas, certo? Então, agora aqui com o meu token, deixa eu salvar esse token aqui e atualizar o meu projeto para outras operações também funcionarem. Então, token errado, vou colocar aqui o certo. Então, aqui no meu Postman eu posso ter algumas operações, eu posso ter operação de cadastro, posso ter operação aqui, outras operações de consultas. Aqui eu tenho o meu data table que eu mostrei anteriormente. Deixa eu consultar esse cara aqui. Então ele trouxe aqui também minhas funções de data table. E o negócio interessante que o Postman ele oferece é a gente poder vir aqui, né, e ninguém vai ter desculpa de não
entendeu? Um Developer Portal, mínimo que seja, né? Então, não quero usar um API Manager, não quero ter nada disso aqui. Tudo bem, você pode vir aqui em Publish Docs e o Postman automaticamente ele vai publicar aquela sua API. Então, essa minha API aqui ela já está disponível. Então, aqui, aquela minha API então, de teste do Postman foi convertida em um Developer Portal, bem interessante por sinal, até esteticamente falando, e já totalmente funcional, e eu posso a qualquer momento importar isso aqui, trazer para o meu Postman e testar. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Muito obrigado para todos que assistiram até aqui esse screencast. E como palavras finais, se você estiver interessado em um ponto de partida interessante para a sua iniciativa de Open Banking, recomendo fortemente o Apache Fineract. O Mivos pode ser também uma ótima opção aqui de interface gráfica para você buscar inspiração. E existe uma grande gama de soluções de API Managers, APIs Gateways, que a gente com certeza consegue ajudar você em alguma delas, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.